Muito boa noite a todos e todas que nos alegram com a presença nessa noite. Meu nome é Levi Bastos, sou professor do Instituto de Letra, do curso de Alemão da UERJ, Maracanã, e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, todos e todas que acolheram ao meu convite. Em especial, eu queria acolher ao meu querido amigo, professor Ricardo Lengruber, que tem uma rotina também muito agitada, mas ele, tão logo eu o convidei, ele sinalizou o desejo de vir aqui conversar conosco. Ricardo é um amigo queridíssimo e uma amizade de muito tempo. E eu cumprimento também a todos e todas os estudantes nossos da UERJ, o André Aires está conosco, Júlia Brites, Sabrina Martins, entre outros que participam conosco aqui, né? Eu posso mencioná-los, a Ágata Tavares, o Antônio Augusto. Seja bem-vindo, Antônio Augusto, que bom que você acolheu o meu convite também. Ariel foi a primeiríssima a chegar, super pontual. Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia. Júlia Brits, já falei, né? Raquel também, já mencionei, Raquel Almeida. Rodrigo Rosa, seja bem-vindo, Rodrigo, e Sabrina. Bem, a gente vai começar e, como eu havia já antecipado, a gente vai falar sobre Franz Kafka. E nosso encontro vai estar dividido em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar cerca de 35, 40 minutos, então a gente depois, o pensado é que a gente tivesse 30 minutos para uma conversa. Nós, como eu já disponibilizei para os que se inscreveram no tempo, né, eu mandei para vocês um texto que talvez não seja fácil de ver aqui, né, porque não é tão... o texto traduzido para o português, então não é proibitivo para quem não transita na língua alemã. O texto Josefina, a Cantora ou o Povo dos Camundongos. Josefina, cantora ou o Povo dos Camundongos. Eu vou, então, começar essa apresentação. Eu só quero aqui, então, um minuto. Eu vou começar a apresentação. Tá, João. Ok. Está claro para todos vocês aí o slide? Uma análise antifascista do conto Josefina, a Cantora ou o Povo dos Ratos, dos Camundongos. Tá? Minha primeira e a mais óbvia pergunta é se está claro e está bom para vocês a visibilidade dos slides. Os slides, na verdade, não estão passando aqui, né? Eu tenho que pegar de novo. Tá bom. Salve, Antônio. Está indo bem? Os slides estão caminhando? Os slides estão se movimentando? Gente, espera aí, só um minutinho. Para mim não está, não. Está como se fosse naquela página de edição. Tá, eu não sei se está para todo mundo assim. Espera aí, só um minutinho. Just a minute. Ok. Em tese, deveria... Dá para ler mesmo assim, tá? Tá, tudo bem. O meu problema é a movimentação do slide. Eu estou incomodado que ele não está caminhando. Espera aí, só um minutinho. Mas se o senhor quiser, o senhor pode ficar ali no cantinho, no próprio slide, aí vai passando para a gente, porque dá para ler direitinho. Tá, tudo bem.
O problema é o movimento do slide aqui, peraí. Tá indo agora? Não, né? Para mim, continua na primeira página. Tá, joia. Ó, gente, não é nenhum truque, não. Tem mais de uma página, tá? Só um minutinho. Eu vou desfazer aqui a apresentação e vou fazer novamente. Só um minuto. Ok. Agora vai. Tem que ir. Espero que vai. Foi, né? Ok. Muito bem. Sabemos que a leitura de Franz Kafka é um convite permanente ao diálogo com um autor que, na esteira de vanguardistas como Proust, Joyce, construiu uma obra enigmática, estranha, que flerta com o fantástico, a metafísica, o absurdo. E que, exatamente por isso, expõe seus leitores como que num labirinto imerso em dificuldades. O que pode também explicar essa, eu diria, impenetrabilidade em Kafka pode ser o uso que faz de elementos do grotesco. Falo aqui, dando voz ao argumento de Judith Ryan, de uma luta psicológica por meio de expressões grotescas. Ele, Kafka, se valeria de um gestual e expressividade exageradas para se comunicar. Harold Bloom, um crítico literário norte-americano, corrobora essa tese ao falar de uma, citando, né, nova forma de grotesco literário. Fecha a citação. Para quem está à procura de respostas rápidas e precisas para os dilemas da vida, não deve esperar muito de Franz Kafka. Para isso, ele não é um bom conselheiro. Sua obra joga luz onde há sombras, mas o faz por meio de lampejos. Sua leitura não faz a vida algo fácil. A sua leitura não faz a vida algo fácil. Muito ao contrário disso, ele a complica. Quando aborda a temática da liberdade, o faz na prisão. Menciona de modo fugidio projetos alternativos de resistência e transgressão. Mas são projetos que, a um leitor desatento, se deixam confundir com a aceitação resignada das coisas como elas são. Isso torna sua leitura sempre complexa. E nisso está algo de fascinante nele. Franz Kafka continuará, por isso mesmo, sendo um espantalho para os seus críticos. Como bem constatou Harold Bloom, eu cito novamente esse crítico norte-americano, eu vou citá-lo, né? A crítica é derrotada por Kafka sempre que cai na armadilha que ele invariavelmente monta para uma interpretação direta, a armadilha de sua fuga idiosincrática da interpretabilidade. Nesse tipo de ironia, cada figura que nos apresenta é e não é o que poderia parecer. Nesta palestra, proponho uma leitura antifascista do conto Josefina, Cantora ou O Povo dos Camundongos, de Franz Kafka. Datado de 1924, esse é o último texto produzido por Kafka em vida. Vê-se já no título uma enorme força. O primeiro aspecto que merece atenção é a presença de camundongos na escrita kafkiana. Que significado isso pode ter? Escrevendo em 1917 a seu amigo e posteriormente editor Max Brod, Kafka explicita sua repulsa aos camundongos. Algo cuja origem não sabia exatamente como explicar. Mas no seu relato está subentendido sua desconfiança diante desses animais, os quais estão associados a criaturas nada confiáveis, inspiradores de pavor
e também espreitadoras. É como disse, eu vou agora, então, citar o próprio Kafka. O que eu sinto em relação aos camundongos é um medo simples. Investigar de onde isso vem é tarefa para os psicanalistas, o que eu não sou. Certamente está relacionado, assim como o medo de insetos, com o aparecimento inesperado, indesejado, inevitável, de certa forma silenciosa, de certa forma silencioso, obstinado e com intenções ocultas desses animais, com a sensação de que eles perfuraram inúmeras vezes as paredes ao redor e estão à espreita, que tanto por estarem na escuridão da noite, que lhes pertence, quanto por sua pequenez, estão tão distantes de nós e, por isso, ainda menos vulneráveis. Um segundo aspecto também relevante para a melhor compreensão do conto é o fato de que o título original não traz a segunda oração. Pouco antes de morrer, Franz Kafka inseriu-a como elemento marcador do conflito que dá ossatura ao texto. No título Josefina, a cantora, ou o povo dos camundongos, a partícula ou desempenha a função sintática de conjunção coordenativa alternativa. Terá, por isso, o papel de conectar dois termos que podem ser interpretados como alternativos ou opções, sugerindo uma relação de exclusão ou contraste entre os elementos Josefina cantora, por um lado, e o povo dos camundongos, por outro. Porém, no contexto kafkiano, essa conjunção deixa transparecer algo mais profundo, funcionando não tanto para apresentar uma escolha direta, mas para contrastar e, ao mesmo tempo, vincular de forma sutil a personagem Josefina à coletividade do povo dos camundongos. Isso sugere uma tensão ou interdependência entre o individual e o coletivo. Este é um tema recorrente em Franz Kafka. Usando a partícula ou, ele expressa a figura do entrelaçamento no contexto de uma poetologia da fragilidade, superando a oposição forma versus ruído. O próprio Kafka se referiu a essa conjunção dando-lhe o sentido de uma balança. Quem desempenha essa função no conto é o narrador, que se posiciona entre Josefina e o povo. Josefina é apresentada por ele como versão ultrapassada de um ideal burguês, o qual vê o artista na posição simbólica do gênio eleito. A arquitetura do discurso quer indicar que o povo não se sente representado na arte de Josefina. Ele rejeita dessa forma a versão da arte em separado do trabalho. Na esteira do expressionismo, Franz Kafka mostra narrativas onde personagens complexas se movimentam. Trata-se, não raro, de figuras cujas vacilações, traumas e obsessões tornam a inteligibilidade de seus escritos uma tarefa nunca acabada. Ele nos oferece uma ficção na qual habitam figuras que despertam fascínio e encantamento, mas que, paradoxalmente, suscitam o ódio e o desprezo. De modo precário, justapõe-se em suas personagens o talento e a mediocridade. A voz destes é, a um só tempo, tanto um assovio quanto o rude chiado. Eu presumo que da leitura do texto que eu disponibilizei para vocês ficou presente isso, né? O modo como Josefina, a protagonista de nosso conto, seduz e o tipo de admiração que demanda do povo dos camundongos serão analisados como metáfora de uma relação que se enamora do fascismo,
o qual Franz Kafka, como vidente, antecipa e denuncia. Nisso se confirmaria a constatação de Max Brod, que eu já havia falado, que era amigo de Kafka e depois foi seu editor, como vidente, antecipa e denuncia. Nisso se confirmaria a constatação de Max Brod, para quem Franz Kafka seria alguém que, como um sismógrafo, essa é a expressão que o Brod usa para Kafka, como um sismógrafo, mostraria com sensibilidade e precisão tendências que se realizaram somente anos depois de sua morte, na Segunda Guerra Mundial. Da perspectiva desde a qual interpretamos o conto de Franz Kafka, identificamos o paradoxo como um conceito central. Na narrativa, ele opera, o paradoxo, com figuras que se movimentam paradoxalmente. Entendo, é bom que se diga, o paradoxo, no contexto de nossa análise, como um conceito enucleador de uma existência individual ou coletiva, onde aquilo que se afirma ou se nega, apesar de parecer algo lógico ou coerente, leva a uma contradição ou a uma conclusão aparentemente absurda. O paradoxo é um recurso retórico composto por duas coisas opostas, que parecem impossíveis ou falsas, mas que, na verdade, são possíveis ou verdadeiras. Um paradoxo também pode se referir a uma pessoa ou entidade cuja ação parece ser oposta entre si. Refere-se também a seres possuidores de qualidades contraditórias ou ambíguas. Por fim, um paradoxo pode ser uma afirmação que parece dizer coisas opostas e ainda assim ser verdadeira. O paradoxo está aí, inserido por Kafka, visando a desafiar a lógica comum, gerando uma tensão entre o que é esperado e o que efetivamente nos é apresentado. Os paradoxos aparecem recorrentemente no conto. Vejamos, então. Josefina é cantora extraordinária, mas também medíocre. Seu canto é reconhecido como tal, mas também como um grosseiro chiado. Esse seu canto provoca êxtase nas massas, mas também é motivo de chacota. O povo é descrito pelo narrador equilibrista como não tendo qualquer tradição musical. É gente que também sabe chiar. O povo dos camundongos é sensível e cheio de compaixão, mas, mesmo sendo capaz de se comover, paradoxalmente, por nada se incomove. É gente, a um só tempo, infantil, por que não dizer infantilizada, mas, num contexto eivado de paradoxos, prematuramente velho. Disso deriva uma pergunta não verbalizada, mas latente no relato do narrador. Estamos falando de um povo organizado que sabe onde quer chegar. Chegar e senhor de seu destino. Ou estamos falando de uma massa sem forma, refém da sedução da cantora. Esse mesmo povo é retratado pelo narrador como massa manipulável, conduzido pelo canto de Josefina, levado mesmo à diminuição de si e de seu valor, na medida em que, num ato de alienação, transfere seu protagonismo a outra pessoa. De si, o povo fala, abre aspas, admiramos nela o que não admiramos em nós, fecha aspas. Na base da narrativa, pelo menos naquilo que se refere ao povo dos camundongos, está a caracterização do seu estado de alma. O canto de Josefina leva o povo a um, abre aspas, sentimento de multidão. Esse canto tem efeito catárquico entre as massas, que ao ouvi-lo confessa, abre aspas, ela se impõe e nos chega à alma. Pensar nisso nos faz bem.
Josefina é descrita como uma figura ambígua, bem ao gosto de uma estrutura paradoxal. Nela coabitam tanto a figura de uma Führerin quanto também a de uma Verführerin. Se, por um lado, ela se coloca na condição de quem se crê e pretende proteger o povo, por outro lado, adota funções maternais, se aproveitando desde sempre da infantilidade do povo. Se projeta como redentora da nação, a salvadora do povo, pois acredita que é ela quem protege o povo. Quando este se vê diante de uma crise política ou econômica, seu canto, de Josefina no caso, é a salvação. Por causa disso, Josefina exige e espera do povo devoção incondicional. Abre aspas. Mas Josefina não se conforma com a simples admiração. Quer ser admirada exatamente do modo que a determina. Como se vê, a simples admiração popular é muito pouco. A deixa indiferente. Outra coisa, isso não é senão a prática populista do culto à personalidade. Vocês vão percebendo que eu estou tentando, então, construir o edifício para nos permitir identificar o relato de Kafka com o que a gente entende ser os traços caracterizadores do fascismo. Esses elementos narrativos se apresentam para nós como a construção de um edifício cuja arquitetura é uma forma de crítica àquilo que já se configurava como os primeiros sinais de uma tragédia que se abateu sobre a humanidade nos anos que se seguiram à morte de Kafka. Mas uma pergunta se faz necessária. Quando nos referimos ao fascismo, do que realmente estamos falando? Quando nos referimos ao fascismo, do que realmente estamos falando? Servi-me da descrição que dele faz o filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco. Eu vou citar Umberto Eco. Se o fascismo de Mussolini baseava-se na ideia de um líder carismático, no corporativismo, na utopia do Estado fatal de Roma, em uma vontade imperialista de conquistar novas terras, em um nacionalismo exacerbado, no ideal de uma nação inteira regimentada sob a camisa negra, na recusa da democracia parlamentar, no antissemitismo. E aí ele continua fazendo um relato para dizer que a Aliança Nacional não era fascista, mas o que nos interessa mais aqui é o que ele faz na oposição, quando ele caracteriza o que é o fascismo. Nestes termos, inicia Umberto Eco sua conferência proferida em abril de 95 na Universidade de Colômbia. Ele refere-se perifericamente ao MSI, né? Movimento Social Italiano, carregando o interesse de seu discurso para o seu verdadeiro tema, o movimento fascista, por ele denominado de fascismo. Em sua argumentação, ele elenca 14 pontos identificadores de toda forma de fascismo. De modo bem sintético, destaca-se na argumentação de Umberto Eco o fato de que o fascismo é, por princípio, tradicionalista. Ele presta culto à tradição. Disso decorre sua recusa da modernidade. Rejeitando o espírito do esclarecimento, não faz outra coisa que revelar seu irracionalismo. O fascismo também glorifica a ação pela ação, o que equivale a dizer que pensar seria uma forma de castração. Não surpreende, portanto, sua atitude anti-intelectual. Fascistas também temem a diferença, sendo racista por definição. É xenófobo até as últimas consequências. No caso específico do antissemitismo e todas as demais estigmatizações dos inimigos, foram se construindo com base no deslocamento dos registros históricos. Fascistas estão em constante estado de guerra, vivem pelo moto. Não há luta pela vida, mas vida para a luta. Dentro daquilo que nossa análise se propõe, ao analisar o conto de Franz Kafka, o populismo fascista, que Umberto Eco chama de populismo qualitativo, deve ser realçado. No fascismo, os indivíduos não têm direitos.
o líder se torna ou se faz o intérprete da vontade comum. Percebem a identificação de Josefina com essas caracterizações que Umberto Eco faz do fascismo, ou de líderes ou lideranças fascistas? Daí sua expressa oposição aos pútridos governos parlamentaristas. Na esteira de lideranças que, de fato, não se identificam realmente com as causas populares, Josefina não está do lado do povo nos momentos em que este dela mais precisa. Quando ela vê o perigo se aproximar, se acovarda e foge. O narrador balança, né, pende em favor de seu povo e se posiciona contra Josefina quando põe a descoberto o fato de que ela não vive as mesmas dores e dissabores do povo, posto que, abre aspas, está dispensada de qualquer responsabilidade de ganhar seu pão de cada dia e de se envolver na luta pela sobrevivência, fecha aspas. Mas o povo, quando não quer, não é por todo o tempo massa de manobra. Aqui eu faço, né, uma abordagem, a tentativa de que, na texto de Kafka, ele não somente caracteriza, dá elementos constitutivos de um fascismo que viria a se formar, mas ele também fala de contramedidas diante do fascismo. Falei de massa, agora a gente está falando de povo. O povo sabe rebelar-se, tem atitude de desconfiança, sabe identificar quando está sob risco de ser manipulado. Abre aspas. O povo ouve seus argumentos e não lhes dá atenção. Fecha aspas. O povo dos camundongos identifica o absurdo de suas reivindicações e chantagem, ou seja, de Josefina, né? Ameaça do fim dos floreios, página 470 do texto que eu dei para vocês. O povo tem uma ideia de si como uma raça de trabalhadores, página 471. Sua resistência explicita as fragilidades de Josefina. Ela se evaporou, não cantará mais e será esquecida. É assim que o conto termina, né? O povo, todavia, que é uma massa incalculável de heróis, citação, continuo citando, continua seu caminho e saberá, abre aspas, superar a sua perda, 472, fecha aspas. E eu me encaminho, então, para o final, para a gente começar a conversar. Chegamos ao fim de nossa análise do conto de Kafka. Pretendemos lê-lo, nosso desejo foi lê-lo tendo o fascismo como chave hermenêutica. Interpretar é sempre correr risco. Optar por caminhos e seguir nem sempre seguros de chegar a um bom termo. Kafka parece estar consciente dos riscos que todos corremos diante do fascismo. Canto sedutor de figuras carismáticas. Ele não parece ter perdido a esperança no povo, pois no conto com o qual nos ocupamos, a narrativa reage à ideia de que o povo seja para sempre anulado em sua condição de agente de transformação histórica. O povo não é, aspas, um enxame de aduladores, fecha aspas, que atende cegamente aos caprichos de Josefina. Subjaz a crítica do modelo de líder autoritário despótico. Abre aspas e com isso eu termino. É uma citação, página 463. É fácil para alguém posar de salvador do nosso povo, habituado que ele está ao sofrimento, temerário, rápido nas decisões, familiarizado com a morte, acanhado apenas na aparência. Aqui está a bibliografia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos começar a nossa conversa. Eu espero que vocês me ajudem. Primeiramente, eu quero dizer que houve pessoas pedindo para entrar enquanto a gente estava com a palestra acontecendo, então, até para as futuras palestras, né, não é tão simples para a gente parar e fazer a entrada das pessoas. Então, é por isso que eu um pouquinho igual no teatro, né? Começou a peça, vai ter que esperar um pouquinho. Muito bem, gente. Nós temos ainda um grupo muito bom aqui, 11 pessoas, né? E eu estou muito feliz.
os que começaram estão firmes aqui, e eu queria, então, ouvi-los. Tem, assim, alguém aqui, deixa eu só ler uma... Vamos ter tempo para te encher de perguntas? Esse tema é interessante, bastante. Claro, claro, Andreades. Vamos, então, começar. Eu queria conceder a palavra de reação imediata ao professor Ricardo Lengruber, a quem eu convidei para essa primeira fala, e imediatamente, então, fica aberto para todos nós tecermos considerações, concordar, discordar. Lembrando que nossa organização aqui é 8h10, mais ou menos, 8h20 a gente termina. Então, como eu havia prometido, nós teremos aproximadamente 30 minutos para conversarmos. Muito bem, professor Ricardo, você tem a palavra, abre o teu microfone, por favor, quero te ouvir. Oi, professor Levi. Bom, gente, boa noite. O Levi não me fez esse convite, não, para fazer reação nenhuma à fala dele, não. Mas, enfim, muito rapidamente, né? Fazendo a leitura do conto, me chamaram a atenção alguns pontos, né? O primeiro é, naturalmente, a leitura que o professor Levi propõe, que é uma leitura absolutamente atual, necessária, porque tem a ver com desenhos, né, do fenômeno político no Brasil e no mundo atualmente. A gente não imaginava, né, até eu imagino 10, 15 anos atrás, que nós fôssemos reviver determinadas experiências no cenário político como as que a gente está vivendo atualmente. Imaginar civilizações na Europa, por exemplo, votando e escolhendo novamente experiências que a gente sabe foram bastante penosas, criminosas, e com todos os desdobramentos que houve, né, na Primeira, na Segunda Guerra, e em tantas outras partes do mundo, né, no continente africano, na Ásia, enfim, regimes totalitários, aqui na nossa América Latina também. Então, eu acho que o primeiro ponto importante a ser colocado é esse. Uma outra questão, agora mais especificamente sobre o autor, né, sobre Franz Kafka, é exatamente essa forma de se expressar literariamente, que ao mesmo tempo que nos atrai pelo fantástico, pelo absurdo, né, isso ocorre em outros muitos textos dele. Eu faço referência assim, de maneira bastante tangencial ao célebre, né, O Processo, que é enfim, uma obra que também ela completamente atual, em função de muitos processos pelos quais a gente assiste personagens políticos, públicos, sociais, religiosos, enfim, atravessando, né, esses processos absurdos de lawfare e coisas dessa natureza. E agora, especificamente sobre esse texto em particular, esses dois polos que aparecem no texto. De um lado, a Josefine, a cantora, né, que ao mesmo tempo que é inebriante, ao mesmo tempo que é sedutora, ao mesmo tempo que uma parte do conto diz que ela, quando abre a boca, na verdade, como não fosse simplesmente um canto, né? Fosse uma presença completa. E aqueles que a ouvem não ouvem simplesmente, eles assentem, né? Há uma percepção assim, meio que totalizante do encanto e da beleza e da potência que é essa voz e essa capacidade cantora dela. Mas, ao mesmo tempo que ela tem toda essa potência, toda essa capacidade de persuasão, ela é dependente disso tudo também. Ela se vê meio que aprisionada, e é como se fosse uma armadilha dela consigo mesma, e que ela se torna bastante dependente disso para poder viver, né? Muito mal comparando, é o que ocorre com aquela analogia contada. Ué, será que o Levi saiu aqui? Ou ele está aqui presente? Houve, acho, Eu estou algum aqui, problema. fica tranquilo, eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá bom. Achei que você tivesse caído.
muito mal comparando, é aquela ideia da origem lá em Hegel, que depois aparece em Marx, né, com a figura do servo, né? Aquele que é conservado pelo seu senhor, mas que, ao mesmo tempo, tem no senhor alguém que depende dele para sobreviver, depende dele, do servo, né, para sobreviver. E, de outro lado, além da Josefine, com essa ambiguidade, né, com esse paradoxo, né, a figura dos camundongos, né? Porque o camundongo ele tem um lado que foi esse que você mencionou, que o próprio Kafka menciona, né? Que é essa figura que causa asco, medo e insegurança a ele, Kafka, né? Mas o camundongo tem essa dimensão, né? Da fragilidade, da vulnerabilidade da natureza. Tem essa coisa também que a literatura, em muitas passagens, né, dessa coisa da massa irracional, que é aquele conjunto de camundongos, né, correndo todos numa mesma direção. É aquela trupe que ouve a Josefine de forma invisível, mas que, ao mesmo tempo, faz a plateia para ela. Mas é uma massa absolutamente perigosa, porque ela, a figura do camundongo, quer dizer, é escolhida pelo Kafka, a mim me parece, né, como uma figura que causa nele, Kafka, medo, causa asco, causa temor. Ela é vulnerável, ela é manipulável, ela é de multidão e, portanto, meio irracional em vários aspectos, mas essa multidão de camundongos é capaz de produzir feitos horrorosos, horripilantes, que aí eu acho que guarda uma certa simetria, né, com os regimes fascistas, neofascistas, que são opressores, mas que dependem de uma população que também vê nesse regime um salvo-conduto para ser opressora nas suas micro-relações. Então, nós meio que reproduzimos nas nossas micro-relações aquilo que nós enxergamos no poder e vice-versa, que é um pouco a história recente aqui no Brasil de a gente olhar para determinados governos autoritários, antidemocráticos e dizer, bom, são governos, mas não foram eleitos com fraude eleitoral, foram eleitos democraticamente num sistema até que se prove o contrário completamente rígido, né? Enfim, são impressões, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Ricardo. Fala inteiramente pertinente e destaca aspectos que eu mesmo não tinha me atido quando pensei em escrever esse texto e a leitura de sala de aula. Muito bom, muito obrigado. Isso inspira a gente aqui agora para continuar conversando. Eu abro, então, a fala para quem quiser se manifestar. É só levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar. Eu já cumpri, não sei, 26 minutos. Eu vou, entretanto, desligar a câmera, porque eu deveria ter feito isso até já, porque fica muito longo, tá bom? André Aires, você tem